a sua fé e a sua esperança, e ter a tranquilidade de que existe um Deus justo e amoroso que quer cuidar de você o tempo todo. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para que o YouTube avise você quando eu colocar uma oração nova, uma mensagem nova aqui no YouTube, tá bom? Então vamos fazer uma reflexão, né? Nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo totalmente capitalista, um mundo competitivo, não é assim? Muitas pessoas têm colocado o seu coração e a sua esperança no dinheiro, nos bens materiais, na própria imagem e no seu status diante da sociedade. Só que infelizmente elas se esquecem de Deus e colocam a sua fé naquilo que o diabo pode roubar, matar ou destruir. Ou seja, coisas fúteis, coisas passageiras. E por isso eu quero que você reflita comigo. O que você considera realmente importante na sua vida? Aonde está o seu coração? Aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando, refletindo, preocupando, é aquilo que está no seu coração. E por isso até mesmo nós cristãos precisamos parar para analisar se Deus realmente está no centro do nosso coração. Porque de vez em quando a gente se perde pelo caminho, de vez em quando a gente começa a focar em outras coisas, e então o Senhor precisa nos chamar de volta. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para você. Então responda para mim com toda sinceridade. Se você perdesse tudo hoje, aonde estaria a sua força, a sua segurança e a sua alegria? Em que você se apegaria se todas as coisas começassem a dar errado na sua vida? Eu sei, é difícil pensar dessa maneira, nós nem gostamos de falar sobre isso, mas é muito importante nós entendermos aonde está o nosso coração. E na Bíblia nós lemos a respeito do profeta Abacuque. O profeta Abacuque com certeza estava passando por um momento muito complicado. Então vamos ler o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Olha o que ele disse. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que confissão maravilhosa, irmãos. Esse homem de Deus, ele disse que ainda que tudo desse errado na vida dele, ainda assim ele exultaria no Senhor e se alegraria no Deus da sua salvação. Você já reparou que quando você está muito firme com Deus, Ele se torna a coisa mais importante da sua vida? E você começa a reparar o quanto que as outras coisas são insignificantes? É assim que nós devemos viver diariamente, na certeza de que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus da nossa salvação, como Abacuque falou. Então, meu irmão, nós precisamos colocar Deus nesse lugar, no lugar onde Ele é o centro da nossa vida. Com isso, todas as outras coisas estarão debaixo do governo dEle, estarão no controle dEle. Então, mesmo que algo dê errado, mesmo que pareça que as coisas estão fora de controle, na verdade, Deus está movendo as peças. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que o Senhor faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não são todas as pessoas que desfrutam dessa promessa. Essa promessa é para aqueles que amam ao Senhor e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nós vemos um exemplo muito claro disso na Bíblia, o exemplo de José. A Bíblia mostra que José ele teve um sonho de Deus, ele andava com Deus, mas parece que durante toda a sua vida as coisas não iam para frente. Parece que pelo contrário, as coisas começaram a dar para trás. José ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo. O diabo quis roubar tudo de José, mas na verdade a Bíblia diz que em tudo José prosperava, porque o Senhor era com ele. E no tempo certo, Deus honrou a vida de José. E a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é Deus nos exaltar. E Jesus disse que aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus não disse que os humilhados serão exaltados, ainda que Deus faça isso. Mas Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Então é muito importante, todos os dias da sua vida, você se humilhar, ou seja, você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida e que sem Ele você nada pode fazer.
Então José passou por todos esses processos tão dolorosos, passou pelos desertos, pelos vales, mas um dia Deus o exaltou e ele se tornou governador do Egito. Ele pôde abençoar a família dele, fazer o bem para as outras pessoas. Ele conseguiu reverter todo o mal em bênção. Por quê? Ele não duvidou, ele não reclamou, ele confiou no Senhor e continuou obediente. Amém? Então, se as coisas estão difíceis na sua vida hoje, não desanime. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco e eu tenho certeza, o seu coração vai se acalmar, a sua vida vai começar a entrar no eixo, porque você vai estar na presença de Deus e na presença do Senhor, as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, e no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus disse que quando os ramos da figueira eles se renovam e as suas folhas começam a brotar, significa que o verão está próximo. Ou seja, se a figueira floresce, é porque bons tempos estão por vir. Mas se ela não floresce, é porque não vem o tempo bom. Isso nos mostra que se a figueira não floresce nas nossas vidas, é muito comum acharmos que não há mais motivos para termos esperança. Porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nos faz entender que será impossível viver em paz e em alegria diante das dificuldades da vida. Mas nós devemos ser como Abacuque, porque ele não pensava dessa maneira. Ele tinha certeza que mesmo que o mundo desabasse diante dos seus olhos e a esperança de dias melhores não existisse, ele ainda assim se alegraria no Senhor e ainda assim o louvaria. E com isso o profeta quer nos ensinar que independente do tamanho dos seus problemas, das suas feridas que doem na sua alma, você deve louvar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que te traz paz, te traz força e principalmente é Ele que te capacita a vencer tudo neste mundo e é Ele que te dá a vitória. Amém? E se formos analisar, irmãos, Deus já fez tudo por nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que Ele não poupou seu próprio Filho. Como não nos dará todas as outras coisas graciosamente? Ou seja, Deus já nos deu o principal. Deus já nos deu Jesus que morreu ali na cruz e nos garantiu a salvação e a vida eterna. Isso é a coisa mais importante. Então, se você entender que você já é rico das bênçãos de Deus, que você não é mais miserável, mas que agora você é abençoado por Deus, as coisas começam a mudar. Você começa a enxergar o mundo de outra maneira, porque agora você entende que você está do lado do vencedor e você é mais do que vencedor, porque você está com Ele. Amém? Então pare de colocar coisas e pessoas acima de Deus na sua lista de prioridades. Em vez disso, faça como o apóstolo Paulo, que declarou que a graça do Senhor lhe bastava e que agora ele se alegraria nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então, meu irmão, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida se você estiver firmado no Senhor, olhando para Ele e se alegrando nele. Os problemas se tornarão pequenos e você, cada dia, crescerá na fé, na graça, e Deus vai acrescentando na sua vida aquilo que é o desejo do seu coração. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você agora. E você vai concentrar em Deus e você vai com todo o seu coração pedir que o Senhor entre na sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não demore, irmão. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Essa vida aqui não nos dá nenhuma garantia, essa vida aqui não tem futuro, não tem esperança de dias melhores, mas nós que temos Jesus, nós sabemos que Ele foi nos preparar lugar, morada, e que será uma alegria eterna na presença de Deus. Então, se você entregar sua vida para Jesus agora, você poderá ter a certeza da sua salvação, porque a salvação é pela graça, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, é tudo porque Deus nos amou primeiro e Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor, ouvir uma palavra que alimenta a nossa alma. Como é bom, Senhor, buscar a Tua presença de todo o coração. Oh Deus, que o Senhor nunca venha nos abandonar, meu Pai. Essa pessoa que agora está com um vazio na alma, muitas vezes ela não entende, porque parece que não falta nada, mas ao mesmo tempo parece que falta tudo,
porque ela não tem sentido a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, entra nessa casa, entra nessa vida, meu Pai, traga restauração. E nesse momento eu oro, intercedendo por essa pessoa e te pedindo, Pai, derrama da tua bênção, derrama, Senhor, da alegria, da salvação que só o Senhor pode nos dar. E em nome de Jesus eu repreendo toda obra do maligno, toda obra de Satanás contra a vida dessas pessoas, contra a vida dessa pessoa que está entregando agora a vida para Jesus. Meu Pai, que essa pessoa venha tomar posse do perdão, da cura e principalmente da salvação, que não é por obras, é pela graça. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou mesmo nós sendo pecadores, inimigos da cruz. E eu venho te pedir, Jesus, que o Senhor mude a nossa história, Senhor. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, estão com a vida bagunçada, a vida desordenada, nada tem dado certo. Mas eu creio que quando o Senhor colocar a mão, as coisas vão começar a andar. O Senhor vai começar a prosperar. Em nome de Jesus, meu Pai, muda a situação financeira, muda a situação no casamento. Essa pessoa que não consegue ter filhos, Senhor, abre a madre, Senhor. Deus, que ela venha ser alegre mãe de filhos, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está solteira, que está solteiro, Senhor, não consegue encontrar uma pessoa certa. Jesus, quando o Senhor entrar na vida dela, e eu creio, Jesus, as coisas vão começar a andar. O Senhor vai preparar um homem abençoado, uma mulher abençoada, Pai. Eu creio, o Senhor vai começar a dirigir os passos e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, meu Pai, esta é a oração mais importante que estamos fazendo agora. Para muitos tem sido a primeira oração de muitas que virão a partir de hoje. E que o Senhor, Pai, possa receber esse pedido, esse choro que está diante do teu altar. Essa pessoa que está clamando pelos altos céus, pedindo a misericórdia do Senhor. Jesus, entra nessa vida agora. Jesus, perdoa, restaura, cura, liberta, Jesus. Traga a paz que excede todo o entendimento. Jesus, muda essa circunstância, Jesus, essa causa na justiça que nunca se resolve. Jesus, essas brigas familiares, tantas coisas acontecendo de ruim nessa família, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, que a partir de amanhã essa pessoa comece a perceber a mudança, comece a ver a transformação que o Senhor está fazendo. Aleluia! Senhor, eu estou sentindo a Tua glória, a Tua presença. Meu Pai, eu quero Te agradecer por este momento tão único, Senhor, tão especial, aleluia. Deus, aleluia. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, fazer a Tua vontade. Como é bom estar aqui, Senhor, buscando ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença que enche essa casa nesse momento, Jesus. Essa pessoa, Pai, ela está em profundo desespero, essa pessoa está no fundo do poço, mas é ali que o Senhor encontra ela, Jesus. É nesse lugar que o Senhor encontra essa pessoa. Glória a Deus. Jesus, faz um milagre, Senhor, na vida dessa mulher, Senhor. Essa mulher amargurada, Pai, não consegue perdoar o esposo, não consegue perdoar, Pai, tantas injustiças, tantas traições, meu Pai. Jesus, entra com provisão, Senhor, nesta casa. Jesus, faz um milagre, Senhor, neste momento, Pai. Eu creio, a Tua presença está inundando, Pai, esta casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Nós nos alegramos agora na Tua presença, Senhor. Como é bom, meu Pai, buscar a Tua glória, a Tua face, Senhor. Jesus, continua derramando, Pai, que quando esse vídeo terminar, Senhor, essa pessoa continue orando e Te buscando, Pai, diariamente. Glória a Deus, aleluia. Jesus, faz um milagre, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, no Teu amor. Jesus, nós cremos na Tua salvação, que o Senhor está operando agora. Assim como o Senhor salvou Zaqueu, ele se considerava pequeno demais, mas o Senhor entrou naquela casa e o Senhor trouxe salvação.
E eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez nesta mensagem. Obrigado pela tua presença, Senhor, e que os anjos do Senhor venham sobre esta pessoa, sobre esta casa, que o Senhor venha guardar e proteger a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle.
Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina.
Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus,
Se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade.
A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.